Atenção para essa história que eu vou te contar agora. Eu preciso que você olhe para a TV e largue tudo o que você estiver fazendo. Eu sei que você está com 2, 3, 4 telas aí na mão. Uma grávida acaba recebendo tiros. Tiros que atingem a cabeça dessa mulher. A casa dela foi invadida por vários homens. Essa que aparece na sua imagem aí é a Suzana Ferreira Correia, 40 anos. A Suzana tinha um companheiro, mãe de 4 filhos. Mas por que eles cometeram esse crime? A Thaís Travensoli foi atrás da polícia para trazer essas explicações. Thaís, a gente recebeu a confirmação, essa mulher está morta. Hoje é mais um feminicídio que a polícia precisa investigar. Sim, Riva, é um caso grave que o Balanço Geral veio atrás de informações agora. A gente está falando do caso da Suzana Ferreira, 40 anos de idade. A morte foi confirmada hoje de manhã. Ela estava internada em estado grave no Hospital Universitário em Ponta Grossa. O que a gente já sabe, podemos adiantar para quem está acompanhando o Balanço Geral. Tem imagens de câmeras de segurança que mostram 2 homens correndo, saindo da casa. De acordo com a polícia, os 2 invadiram essa residência. O marido da Suzana, ele tinha acabado de sair de casa para buscar alguma coisa, comprar algo rápido. Seria até uma loja de conveniência de um posto de combustíveis. Isso por volta de 10 para as 9 da noite. Quando ele retorna, ele se depara com os 2 homens dentro de casa e já teriam rendido a Suzana. Ele vai para cima desses homens. Existe uma luta ali, uma briga entre eles. E é aí que, segundo a polícia, um deles pega a arma e dispara. E a Suzana leva um tiro na cabeça. Eu estou ao vivo com o delegado que está à frente dessas investigações em Ponta Grossa, é o doutor Luiz Gustavo Timossi. Bom, doutor, o que a gente já pode adiantar sobre essa investigação? Qual que é a linha? A gente está falando de um latrocínio, entraram para roubar nessa casa ou para cometer um homicídio? Embora inicialmente a principal suspeita fosse de que se tratasse de um latrocínio, as investigações elas avançaram desde a prisão de 2 suspeitos, um homem de 22 e outro de 19 anos, e apontam para que provavelmente um homicídio tenha acontecido, né? Nós ainda não temos todas as informações, mas estamos investigando. Esses 2 homens já estão presos preventivamente e nós também não descartamos a participação de outras pessoas. Isso tudo está sendo investigado agora para que a gente possa esclarecer o mais rápido possível este crime. A Suzana, de 40 anos de idade, grávida de 4 meses, infelizmente a morte foi confirmada hoje. Doutor, ela não tem nenhuma relação com o mundo do crime? Possivelmente foram acertar contas com o marido? Isso, a principal linha de investigação aponta que o marido era alvo desses criminosos, né? A Suzana ela acabou sendo rendida no interior da própria residência e quando o marido chega, ele entra em luta corporal com um desses criminosos e o outro criminoso acaba por efetuar um disparo de arma de fogo com uma arma de calibre 38 e este disparo acaba por atingir a vítima na região da nuca e infelizmente ela vem a óbito. Em uma ação rápida, a Polícia Militar conseguiu prender 2 suspeitos, inclusive com uma arma de fogo de calibre 38 também, que acreditamos que seja a arma do crime. Agora, as investigações prosseguem para verificar se há alguma outra pessoa envolvida e também qual foi a motivação disso tudo, já que os indivíduos que foram presos, eles não deram qualquer esclarecimento acerca dos fatos, e isso demanda uma atividade investigativa mais aprofundada para que possamos descobrir efetivamente o que aconteceu. O que a gente sabe é que são rapazes com menos de 30 anos de idade, são irmãos que foram para cometer esse crime. As imagens de câmeras de segurança mostram eles correndo, então, saindo da casa depois de atirar na Suzana. Isso ali perto de 9 horas da noite. Doutor, nesse momento da câmera de segurança que eles estão correndo, então, o marido está lá dentro tentando socorrer a grávida. Isso, é o momento após o disparo, né? Que esses 2 homens são vistos. Esses irmãos que foram presos, eles têm 22 e 19 anos, né, são jovens, alguns com já anotações criminais, e agora cumpre esclarecer o porquê que eles fizeram isso, já que o marido, a priori, ele informou que não sabe do porquê isso ter acontecido e também negou conhecer esses suspeitos. O senhor então já conseguiu ouvir, a polícia já conseguiu ouvir o marido? Isso, ele foi ouvido ainda na data dos fatos, né? Ele deu a versão dele da dinâmica de como aconteceram os fatos, mas certamente ele deve ser intimado novamente para ser ouvido. Bom, doutor, vocês têm a linha de investigação, claro, a gente também não quer atrapalhar a investigação, mas é um pouco curioso o fato do marido dizer que não sabia o que estava acontecendo, porém, a linha pode ser de homicídio, alguém pode ter ido acertar contas com ele. Isso.
A motivação tem detalhes que nós ainda não podemos divulgar, né? Nós já temos algumas suspeitas, inclusive por termos recebido denúncias dando uma motivação do motivo que teria acontecido esse crime, mas isso tudo ainda está sendo apurado, né? Nós não podemos divulgar para não atrapalhar as investigações, mas a principal linha de investigação hoje ela se desenvolve no sentido de que tratou-se de um homicídio. Essa notícia assusta muito, né? Chama a atenção do público que está assistindo, porque a gente está falando de uma morte de uma mulher, 40 anos de idade aproximadamente. Ela, grávida de 4 meses, doutor. O que fazia a Suzana? Tinha mais filhos? A gente sabe a profissão dela? Que área que ela atuava ali em Ponta Grossa? Nós não temos ainda essas informações no inquérito, né? Até mesmo porque o marido ele foi ouvido na data dos fatos, mas dado o momento em que as coisas aconteceram, tudo muito recente, isso tudo vai ser levantado agora nos próximos dias, inclusive porque há uma repercussão direta em eventual pena até que venha a ser aplicada para esses criminosos. Então isso deve ser trazido para a investigação no decorrer da semana. E tudo indica que são irmãos que têm participação aí no crime, eles têm passagem pela polícia. É muito curioso também o fato de ser irmãos, são pessoas da mesma família cometendo crime. Inclusive um deles foi preso com uma arma de fogo dentro do carro, né, com um objeto, uma touca que é possível visualizar nas imagens que estava sendo utilizado. Então é muito triste essa situação toda, né? O que nós temos de fato é uma mulher de 40 anos grávida, que estava num momento da sua vida ali que acabou perdendo a vida de forma banal, né? Independentemente da motivação que venha a ser descoberta, ela acabou perdendo a vida de forma banal, num disparo de arma de fogo que não era para ela, era para o marido dela. Infelizmente, nada justificava, mas acabou tomando um tiro em uma situação como essa e vindo a óbito, deixando uma família aí dilacerada. Veja, Riva, que nesse momento, então, a gente não vai ter a versão da Suzana, que é a grávida morta nessa história, né? A morte foi confirmada hoje, nós não vamos ter a versão dela. Tem a versão do marido, que diz que não sabe o que aconteceu, o que teria motivado. E tem a versão, então, a partir do momento da prisão desses dois. A polícia não descarta que mais pessoas também sejam presas e respondam pela morte da Suzana, grávida de 4 meses. Riva. Inicialmente, nós estamos falando de 2 pessoas que invadem essa casa, mas esse número pode ser maior. Não estranhe se esse número não chegar a 4 pessoas que invadem. 2 irmãos, gente. Vão tampando o rosto, vão para matar. Os 2 que vieram na casa vieram para matar, não foi para roubar e depois mataram. Vieram com um único e simples objetivo: matar e ponto final. Agora, por quê? Eles estavam cercando a casa. Quando o marido sai, eles entram. O homem volta, briga com eles, um tiro é disparado. E pode ser que eles tenham matado a mulher na maldade, porque o marido lutou com eles ali. Que história, hein? Essa história está muito estranha, precisa de uma investigação mais profunda. Já tem 2 presos. E que eles abram o bico. E que falem. Porque uma mulher grávida como essa, mãe de 4 filhos, não pode ficar impune de jeito nenhum. De jeito nenhum uma história dessa. Pode pensar em passar pela impunidade. Obrigado a Thaís Travensoli. Daqui a pouco volta a conversar com a gente aqui dentro do nosso Balanço Geral.